tentando entender o que é, o que está escrito ali, né? Vamos começar? Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Onipotente, Onipresente, Onisciente, Criador de tudo e de todas as coisas, nós queremos entrar diante da Sua presença, Senhor, nessa manhã, e pedir que o Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco através da Tua palavra, Pai. Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos para as maravilhas da Tua lei, e os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje. E o estudo de hoje, ele vai tratar a respeito do pecado, tá? Então, eu sei que alguns estranharam aí a palavra armartiologia, né? Ou harmartiologia, mas é uma palavra usada para descrever a doutrina do pecado. Logia, a gente sabe que é estudo, né? Amartia é uma palavra usada no grego para descrever erro, né? Uma palavra que aparece nos escritos de alguns filósofos ao descrever os erros de um personagem da tragédia grega, tá? Então, ao falarmos da doutrina do pecado, nós vamos falar um pouco dessa doutrina aí, né, do erro, né, o desvio, né? Por isso ela tem esse nome, né? Essa ciência, uma ciência que tem esse nome, que é um estudo a respeito da doutrina do pecado. Então, trouxe aqui para vocês, olha, é a doutrina do pecado. A palavra amartiologia vem de dois termos gregos. Amartia, que eu expliquei, que a gente acabou falando, que é a palavra usada para descrever os erros, né, principalmente das tragédias gregas, que é impureza, erro, desvio, e a palavra logos, né, que é a palavra logia, lógica, da onde vem raciocínio, né? Então é a matéria que aborda o ensino sobre o pecado, e ela é chamada de armatiologia. E para a gente começar, eu coloquei um texto base, que é um texto que vai praticamente ser assim o fundamento para o progresso e o desenvolvimento da nossa aula. E eu não coloquei muitos textos para que a gente possa mexer na Bíblia, tá? Mas o texto base eu coloquei. E eu gostaria que a gente pudesse ler todo mundo junto. Vamos lá? Transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então esse é o nosso texto principal, o texto base para o desenvolvimento da nossa aula. João vai definir na sua primeira epístola, né, primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 4. João vai dizer para nós que o pecado é a transgressão da lei. Mas antes da gente entrar naquilo que João vai realmente nos dizer, propriamente nos dizer, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco a respeito do porquê, qual é a importância, né, de estudarmos a respeito do pecado. A importância de nós estudarmos a respeito do pecado, da origem, da queda, da origem do pecado na humanidade, a queda do homem. Por que nós precisamos estudar a respeito disso? Alguns domingos atrás, né, quando o pastor Samuel deu aula, ele nos contou uma triste notícia de que um determinado pastor foi pregar numa igreja e o pastor Ronaldo Lindório, e o pastor foi avisado de que naquela igreja não se falava sobre pecado. É quase uma piada pronta, né? Não é, Felipe? Não é? É quase uma piada pronta, né? Porque, como assim naquela igreja não se fala sobre pecado? E assim, aquilo me causou estranheza, né? Parece
festa estranha com gente esquisita, né? Como que a gente não se fala a respeito do pecado? Por quê, pessoal? Porque é de extrema importância que a gente tenha uma compreensão a respeito do pecado. É de extrema importância que a gente tenha uma visão correta a respeito da realidade humana. E se a gente não tem um ensino, uma doutrina a respeito do pecado, a gente não pode compreender a visão correta a respeito da realidade humana e nem da teologia bíblica. A gente não tem essa visão, né, correta a respeito da realidade humana e tampouco aí da teologia bíblica. Não temos uma compreensão da gravidade do pecado na humanidade. E se a gente não tem uma visão correta a respeito da realidade humana, se a gente não tem uma visão correta a respeito da teologia bíblica, de um modo geral, a gente passa a desprezar a realidade, a ignorar a gravidade e muitas vezes relativizar o pecado. Então nós temos aí o desprezo, a ignorância e a relativização. A gente despreza, mas ao desprezar o pecado, ao ignorar o pecado, o fato do pecado ser inaceitável diante de Deus, e ao relativizar, na realidade a gente não compreendeu o que a Bíblia está trazendo para nós. Por quê? Porque quem despreza o pecado, o ensino das Escrituras a respeito do pecado, está desprezando a realidade da obra, da redenção do pecado. Não é isso? Não é o plano da salvação? Então, desprezar o ensino do pecado, falar sobre o pecado, é desprezar a respeito da realidade da redenção do pecado. É ignorar o fato de que o pecado é inaceitável diante de Deus. É inaceitável. Deus é santo. É santo. É santo. E é também relativizar, é relativizar o padrão de retidão e justiça de Deus. É também relativizar o padrão de retidão e de justiça de Deus. Então, estudar à luz das Escrituras acerca do pecado aponta para a necessidade de um Salvador. Aponta para a necessidade da salvação em Cristo Jesus e prepara nós, crentes, acerca de como nós devemos viver a nossa vida cristã e viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então a gente não pode ignorar essa realidade. A gente não pode ignorar esse estudo à luz das Escrituras. Por quê? Porque 1 João vai dizer para nós: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O que o apóstolo João está nos mostrando aqui, irmãos, é que ele está apresentando uma definição de pecado, e ele descreve uma definição de pecado aqui como uma ação e uma motivação. E ele diz que quem comete o pecado, ou seja, quem pratica o pecado, está cometendo um ato de ilegalidade. Porque transgredir a lei é cometer um ato de ilegalidade. Está cometendo um ato de ilegalidade, é um ato ilegal. O pecador é um transgressor da lei divina, da lei de Deus. Quem comete pecado é um transgressor da lei. Mas alguém pode ler 1 João 1, verso 9? 7,
8 e 9 na realidade. 1 João 1, 7, 8 e 9. Amém, irmãos? Se quem comete o pecado é um transgressor da lei, esse transgressor só encontra cura no sangue de Jesus Cristo. Esse transgressor só encontra cura para o seu pecado no sangue de Jesus Cristo. E por isso João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa ideia de cura que eu quero iniciar com você, para descrever o pecado como uma enfermidade, como uma doença, como um transgressor da lei que contraiu uma doença. O pecado, vamos pensar no pecado aqui como uma enfermidade espiritual. E para isso nós vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 5. Alguém pode ler para a gente, do verso 12 ao verso 16. Alguém achou? Pode ler. Não? Eu leio então. Achou? Vamos ler. Pode ler. Sabe, a lei dada aos judeus no Antigo Testamento determinava que o leproso, 5 de 12 a 16, isso, tá? Lucas capítulo 5 de 12 a 16, que o Eli acabou de ler. A lei dada aos judeus no Antigo Testamento determinava que o leproso fosse banido do convívio da sociedade, né? E naquele tempo a lepra era uma doença incurável, ela não tinha cura. E por isso, na Bíblia, ela aparece muitas vezes como uma figura de uma enfermidade terrível, como uma enfermidade que não se tinha incurável. Mas ela também aparece muitas vezes como uma figura de uma enfermidade espiritual, que pode ser chamada, que é chamada de pecado. A lepra na Bíblia simboliza o pecado. Isso porque, e eu fiz uma comparação aqui entre a lepra e o pecado. Quer ver? Para a gente poder dar uma olhadinha. Opa, vamos lá. A lepra, ela é a doença mais antiga mencionada nos papiros egípcios. Assim também o pecado assola a humanidade desde o Éden. Quando a gente olha, a lepra pode ser contagiosa. O pecado também passou a todos os homens, conforme Romanos 5, verso 12, que nós vamos ler depois.
Sabe, a lepra corrompe o corpo e compromete os nervos e tira a sensibilidade da pele. O pecado corrompe o ser humano e o torna insensível a Deus. A lepra se manifesta aos poucos e logo se espalha pelo corpo. Nós nascemos pecadores e aos poucos vamos manifestando o pecado que há em nós. E no texto que a gente acabou de ler, Jesus encontra com um leproso, né? E esse leproso, meus irmãos, portanto assim, né? Esse leproso, ele mostra para a gente um pouquinho a respeito da obra de Jesus e também do pecado, como aí no caso a lepra. Este homem tem certeza que Jesus pode curá-lo. E eu quero trazer essa ideia de que da lepra como um pecado, como uma enfermidade, porque Isaías vai dizer para nós, como que o profeta Isaías descreve o estado do homem pecador? Olha lá, ele diz lá em Isaías 1, 5 a 6, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, nada é são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com azeite. Depois lá em Isaías 64, verso 6, ele vai dizer, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Esse é o estado do pecador. Esse é o verdadeiro estado do pecador, né? Alguém que está coberto por feridas, por chagas, que não salva nem nada do seu próprio corpo, está contaminado desde a planta do pé ao alto da cabeça. E que por mais que tente se esforce em praticar algo justo, a justiça é como um trapo de imundícia. Como um trapo de imundícia. É assim que o profeta Isaías descreve o estado do pecador. E ao ler Lucas capítulo 5, né, que nós lemos agora, esse homem tem certeza que Jesus tem o poder para curá-lo. E por isso, eu fico pensando que talvez ele ficasse pensando, mas será que ele vai querer me curar? E aí ele diz, olha, mas por isso que ele diz para Jesus, se tu queres, podes me purificar. A questão é que Jesus quer curar esse homem, tanto quanto ele quer nos curar da enfermidade chamada pecado. Da enfermidade chamada pecado. Então, na lei do Antigo Testamento, todo homem que tocasse um leproso era considerado contaminado e impuro. Mas, para nossa surpresa, Jesus faz algo a respeito desse leproso. Jesus toca nesse homem. Porque Jesus era o único que podia tocar a lepra sem ficar impuro. Sabe, demonstrando que por meio dele, ele também nos tocaria um dia. Que por meio da cruz, todos nós seríamos tocados, e ele levaria sobre o seu corpo a lepra que um dia nos afligiu. Não é verdade? Demonstra também até que ponto Jesus estava disposto a ir para salvar o pecador. E na cruz de Jesus, todos nós fomos tocados. Ele recebeu no seu corpo santo a nossa enfermidade. Ele recebeu no seu corpo santo a lepra do pecado e nos purificou. E purificou todos aqueles que um dia vão habitar para sempre na presença dele.
Então aquele que não, 2 Coríntios 5, verso 21 diz, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Então Jesus, que não conheceu o pecado, recebeu os nossos pecados e se fez justiça, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas vamos partir para a essência. Qual é a essência do pecado? Né? A essência, o coração do pecado. Qual é o que está por trás do pecado? Vamos tentar compreender o que faz de um pecado um pecado. E para isso a gente vai usar o texto das origens. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Alguém pode ler? Sabe, é o relato, né, da queda, né, o relato de como o pecado ele entrou na humanidade. Mas ele nos mostra também qual é a essência, o que está por trás de todo o pecado. Qual é a raiz do pecado? O que é o coração do pecado? Porque o que o texto vai mostrar nos capítulos iniciais de Gênesis é que o homem, ele tinha total comunhão perfeita com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha total comunhão, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Ele foi criado para desfrutar e dominar sobre toda a criação, para ser, de certa forma, o zelador do condomínio, né, que Deus havia criado. E ele tinha um relacionamento de alegria, de provisão. Vivia uma vida sem preocupações. Ele tinha uma vida dependente
de Deus. Era dependente de Deus. Mas ao pecar, eles arriscaram tudo, desobedeceram por causa de uma oferta de Satanás, que era a condição de que ele poderia viver a sua vida por conta própria, independente de Deus. Uma oferta que o levava a pensar que ele poderia viver a sua vida por conta própria de uma forma independente da de Deus. Uma oferta que fez Eva questionar se Deus estava de fato a favor deles. É como se Adão estivesse dizendo para Deus assim: olha, eu vou ser o dono ou o senhor da minha própria vida. Então a essência do pecado, aquilo que está por trás do pecado, a raiz de todo o pecado, é o desejo do homem, é o anseio do homem pela independência. Ali tem uma ilustração que é bem isso que mostra para nós. Olha, uma árvore, imagine aqui são os frutos do pecado, ou os frutos da carne, né, que a gente pode olhar lá em Gálatas. Mas a raiz de todo o pecado é o desejo, é o anseio por uma vida independente de Deus. Eles ansiaram por uma vida independente. E isso, e Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 7, vai mostrar para nós essa independência, 3 formas de independência. A primeira delas, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Vendo a mulher, ou seja, é um anseio por independência, é um anseio, digamos assim, quase que hedonista, né? Por quê? Porque é como se Eva estivesse dizendo: eu vou satisfazer o meu apetite, satisfazer a minha vontade, eu vou satisfazer a minha vida da minha forma, independente do que Deus havia dito. Por quê? Porque a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Eu vou ter o meu apetite satisfeito da minha forma. Eu vou saciar da minha forma. Né? É o desejo. Matar a curiosidade. Ter o prazer, né? Então, assim, é um anseio por essa questão de ser independente. Olha, ela deixou de viver por aquilo que Deus havia dito, para se basear naquilo que ela estava vendo. Até quando a gente olha para o livro de Gênesis, até dá para entender que talvez o problema seja comida e bebida, né? Porque o primeiro homem pecou comendo, o segundo pecou bebendo, né? Mas não é bem assim, né? É só para mostrar para a gente essa questão da satisfação, né? Dessa questão da independência. Pode falar, pastor. De captação. Obrigado, Senhor. Verdade.
Então, o desejo aí, né? Depois a Bíblia diz que era agradável aos olhos, ou seja, um anseio baseado na cobiça, né? Uma cobiça por independência. Eu vou ter o que eu quero, independente daquilo que Deus diz. Eu vou ter o que eu quero. Mas Deus, né, independente daquilo que Deus havia dito. Depois a gente vê que a árvore também era desejável para o entendimento. O anseio do ser humano, o orgulho do ser humano, né? O anseio por independência. Se eu comer dessa árvore, eu não vou mais precisar depender de Deus. Eu vou ser como Ele é. Né? Eu vou ter sabedoria por minha conta própria. Eu vou tomar as minhas melhores decisões. Eu vou tomar decisões independentes se Deus quer ou não. Gente, nós lemos lá em 1 João, é a transgressão da lei. A lei era o não de Deus. O limite estabelecido. Pode falar, Juninho. Boa pergunta, Juninho. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Para poder entender. É claro, pode falar. Ok. Né? Mas a transgressão da lei, do limite, do limite. Agora, o que o Juninho, eu acho que é importante todo mundo, nós entendermos é o seguinte, gente. O propósito de Deus para a humanidade não é salvar o homem. Hoje, a gente sabe, mas o propósito original da criação do homem, não é que o homem fosse... O propósito original da criação do homem é que nós fôssemos uma grande família, filhos de Deus. Porque se eu entendo, se eu passo a fazer a leitura, olha como é de extrema importância. Se eu passo a fazer a leitura de que o propósito de Deus para o homem era salvá-lo, então eu posso entender também que Deus colocou o homem nessa condição exatamente para que ele pudesse pecar e ele pudesse salvá-lo. Né? Então o que nós vemos aqui é uma tentativa da serpente, né, de querer invalidar o propósito inicial de Deus. O que nós vemos na queda, através da queda, é que há uma tentativa de Satanás de tentar invalidar os planos e os propósitos de Deus, de sermos uma família, onde Cristo, né, onde nós fôssemos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Lá em Romanos 8 a gente pode ler isso. Mas, porque senão eu preciso acreditar que Deus fez uma pegadinha. Não foi uma pegadinha, né? Não dá para a gente entender assim, né? Que não foi uma pegadinha. Por quê? Então aí a salvação, é claro, e a gente pode entender, e a gente vai, Gênesis já mostra para a gente que o plano da salvação já estava no coração de Deus. O próprio a gente já entende
É claro que eu vou depois trabalhar esses textos mais à frente, não dá tempo da gente entrar em todos os detalhes, mas só para a gente ter uma ideia, a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Não é? E aí, a pergunta que a gente faz, até gravei um devocional uma vez falando sobre isso, falando sobre coisas boas, é: quando que o amor de Deus começa por nós? Quando que começa a eternidade? Tem como a gente dizer qual é o início e o fim da eternidade? Tem. Né? Não tem. Mas aqui o que a gente vê em Adão é o desejo, o anseio por uma vida aí independente. Ele é levado a isso. Né? Nós temos aí, olha, o clamor de todo pecado é um clamor por uma vida independente. Essas três níveis de independência, ou essas três formas de independências, também aparece lá no livro de 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Pode falar. Sim, entendo que sim. O homem já foi criado com livre-arbítrio. Pode falar, Eli. É. Exatamente. A gente não pode, né, nem negligenciar, nem diminuir. E existem mesmo perguntas que a gente não tenha algumas essas respostas. Né? Não dá para a gente ficar aqui no campo da confabulando elas, né? Ou tentando racionalizar. O que a gente precisa compreender é a gravidade da realidade do pecado. O pecado, ele é uma realidade. A gente está tentando entender aqui um pouco a respeito da essência desse pecado, mas a gente vai entender também um pouco da dinâmica de como o pecado veio até a humanidade, né? De como o pecado chegou até a humanidade. Então ele é um clamor pela independência. Né? 1 João, alguém pode ler para a gente? 2, de 15 ao verso 17. Amém? Irmãos, eu estou tentando, vamos fazer alguns paralelos para a gente entender o pecado também na nossa prática, tá? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aqui, essas três formas de independências também é trazida por João como a consciência dos olhos, né? Como a satisfação, a soberba da vida, melhor dizendo.
E João, na realidade, ele está pensando aqui na palavra mundo, num sistema criado por homens não regenerados. Um mundo criado por homens que ainda não foram transformados, mas um mundo baseado na autossuficiência humana. Um mundo que está construído em oposição a Deus, em que vive a sua vida de uma forma independente de Deus. João diz que tudo que há nele, tudo que há nesse mundo, é o anseio pela satisfação própria, egoísta e irresponsável, e busca pelo prazer. É o anseio ilícito e desenfreado por possuir aquilo que não tem, ou até mesmo a mente e a imaginação independente de Deus. É o anseio orgulhoso que leva à busca pelo poder e ser superior a outras pessoas, a se ostentar, a dizer eu sou bom. E o apóstolo João vai dizer que esse mundo, ele é transitório, ele passa. Esse mundo independente, que se baseia na independência, na independência de Deus, é transitório. Mas aqueles que permanecem na vontade, aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecerão para sempre. É isso que ele está dizendo para nós. Que toda essa questão, que esse mundo, ele é transitório, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Adão queria dirigir a sua própria vida, queria fazer a sua própria vontade, ser o seu próprio Deus. Adão queria independência. Olha lá, havia uma atitude interior de independência no coração do homem, que foi expressa pela desobediência. Mas nós cristãos, nós crentes, somos dependentes de Deus. Nós confiamos na sua palavra, cremos que seus caminhos são corretos e olhamos para Deus, que é o nosso provedor de tudo o que nós precisamos. Sabemos que Deus é bom e Ele está ao nosso favor, e o nosso coração deseja depender dEle. É uma atitude contrária ao desejo e à independência de Deus. Está dando para entender? Deu para entender isso? Uma atitude contrária. Nós desejamos depender dEle. Para a criação. Exato. É verdade. É a história da redenção. Vamos entender um pouquinho mais a respeito da dinâmica do pecado, então. Dinâmica do pecado original. Primeira coisa que acontece lá em Gênesis, no capítulo 3, do que nós lemos lá agora, do verso 1 ao verso 17. No verso 5, nós podemos ver um questionamento, a serpente faz um questionamento a respeito da bondade de Deus. A serpente sugere que Deus exige obediência às cegas, que Deus exige obediência, porque Ele é egoísta, Ele não quer compartilhar. É como se a serpente estivesse dizendo a Eva assim, olha, Deus não jogou todas as cartas na mesa. Então, ele questiona, ele passa a questionar a bondade de Deus. Oi, pode falar. Relacionado à lepra, com o pecado, aqui no versículo 3, ele fala não comer e nem tocar. Não tocava no imundo, Ficava. nem tocar na árvore.
Nem tocar. Agora, vamos pensar se isso acontece ainda hoje, gente. Será que a dinâmica desse processo, né, a dinâmica do pecado, será que esse também não tem sido o caminho que tem tomado a conta da vida de muitas pessoas? Né, de questionar a bondade de Deus? Será que esse não é o caminho que muitas pessoas também têm tomado? Né? Geralmente a pessoa acredita que Deus não agiu corretamente, ou que Deus não fez aquilo que Ele gostaria que fizesse. Será que ainda não acontece hoje de pessoas que se emaranham na vida de pecado porque elas são questionadas, elas se entregam ao questionamento da bondade de Deus e elas acreditam que do tipo assim, eu não mereço estar passando por aquilo que eu estou passando? Será que ainda não é o mesmo caminho que o diabo tem feito ainda? Né? Questionar a bondade de Deus, talvez entender que Deus estava contra ela e não a favor dela. Esses dias eu estava, quinta-feira eu estava no balão ali da João Fiuza da Portugal, ali com a Independência, lá na frente, tinha um balão assim, nós parei num semáforo, e um morador de rua, não sei se é morador de rua, mas ele estava lá fazendo os malabarismos dele, e ele disse assim para mim, sabe o que Deus é para mim? Resto e o que sobra. E eu fiquei olhando, não tinha tempo para conversar com ele, né? Mas o pensamento dele, eu já estava com a aula, eu falei, nossa, olha como a dinâmica do processo do pecado leva primeiro ao questionamento da bondade, a gente sabe, e basear a sua vida, né? Eu achei aquilo assim, falei, não pode definir Deus por isso. Eu entendo a vida, a condição, eu sei e tudo mais, eu não estou vivendo o que ele está vivendo. Mas esse ainda é o processo que Satanás faz até hoje, de fazer com que o ser humano acredite que Deus está contra ele, não a favor dele. De questionar, talvez, a sua própria bondade, a soberania. E isso afunda, e aí a pessoa vai só se afundando no pecado, né? Não fala do pecado. Num nível demoníaco. E minha mãe estava comigo, eu falei, olha mãe, toma cuidado, a gente precisa tomar cuidado, porque para fazer alguma coisa, ele não tem mais nada que o impeça. Não é? A não ser a força e o medo dos outros, mas nessa condição. Exatamente. Mas o Deus, ele já deixou de temer. Já deixou de temer. Então, né? Exato. Mas ainda há o processo da dinâmica do pecado, ainda é levar o ser humano a questionar a bondade de Deus, né? Baseado na sua vida, a condição de vida.
E nós aprendemos aqui com Eli que não existe evidências que Deus existe, mas também não há evidências em dizer que Deus não existe, não é, Eli? Científicas, né, eu digo assim. É antiga. Funciona, né? Exato. E aí entra naquilo que a gente continua, né? Porque ao ser questionado, ao dar ouvidos ao questionamento a respeito da bondade de Deus, o homem rejeita a palavra de Deus. E a rejeição da palavra de Deus leva ao encantamento dos sentidos. Leva ao encantamento pelos sentidos, por aquilo que vê, né? Toma o lugar da palavra, os sentidos, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou, né, ali enxergando, ouvindo, né, assim, fisicamente, passa a ocupar o lugar que é da palavra de Deus. Passa a viver por aquilo que está vendo. E quando a Bíblia nos ensina que nós não devemos andar por vista, mas devemos andar por fé. A Bíblia mesmo diz que o justo viverá, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas uma vez que eu rejeito a palavra de Deus, eu tenho a elucidação, o encantamento dos sentidos, e aquilo que eu estou vendo passa a ter mais sentido do que aquilo que Deus disse. Não é? E é verdade, a gente tem essa tendência. Reprovável. Nós vamos ler esse texto também. É exatamente isso. Passa a viver uma vida, né, de rejeição. São levados a uma condição de mentes reprovadas. Exato. Sim. Sim. Ele cai na tentação e age no sentido, aqui ó, de persuadir e convencer a Adão a compartilhar do mal. Você já notou que quem faz a coisa errada sempre quer uma outra pessoa para fazer a coisa errada junto? Não é? Quer puxar alguém? Talvez, ou para dizer assim, ó, eu errei, mas não errei sozinho. Talvez para aliviar psicologicamente a consciência. Todo mundo faz, né? Dividir a culpa. Fazer alguma coisa assim do gênero, né? Porque, olha, não é possível, né? A gente percebe, uma espécie aqui de proselitismo, né? A Eva tenta convencer a Adão a compartilhar daquele mal. Toda pessoa que faz o que é errado sente-se culpado e às vezes tenta arrastar os outros para fazer a mesma coisa. Talvez seja um escape psicológico, eu não sei, uma tentativa de resolver a situação. Mas 2 erros não faz um acerto, né, gente? Não é? Ou simplesmente talvez para dizer, não estou sozinho nessa, todo mundo faz. E aí o verso 6 diz que ela compartilha isso com Adão. Depois cai na tentação que leva à autossuficiência. Depois de pecar, aí o primeiro casal... Opa, já mudei aí, né?
Já. Opa. Esse casal, né, ele, depois de pecar, a gente não vê Adão e Eva se voltando para Deus. Você consegue identificar no texto eles se voltando para Deus, dizendo: Deus, eu errei? Não há. O homem, cheio da sua autoinsuficiência, depois de pecar, ele não se volta para Deus, mas eles tentam se cobrir, né, e se escondem. É como eles não procuram a Deus para resolver o problema, mas tentam resolver o problema da sua maneira. Procuram resolver o problema sozinho, sem procurar o Criador. E aí a Bíblia diz que eles se escondem de Deus. É a tentativa do homem de tentar resolver com a sua própria força, da sua própria maneira. Pode falar. Uhum. Sim. Exato. Sim. Eram as felizes qualidades. Exatamente. Exatamente. Em defesa própria. Em defesa própria. É verdade, Carlinhos. E aí tem essa questão da culpa, né? Que não, né, sabe que está vivendo de uma forma errada, né, vivendo em pecado e tudo mais. Mas essa é a dinâmica, pode falar. De se voltar para Deus, né? Corre para se esconder. Ou tentar resolver, Carlinhos, sozinho. Sozinho. Né, como eles tentaram. Qual é o resultado, então, da queda, pessoal? A gente divide o resultado da queda, assim, tem muitos resultados a respeito da queda, não dá para trazer todos, mas trouxe pelo menos 4 dimensões aí a respeito da queda. A primeira delas é a dimensão teológica, tá? Uma dimensão teológica, que é uma ruptura com Deus. Então, ao estudarmos a queda do homem e, portanto, a origem desse pecado, né, na humanidade, alguns efeitos catastróficos acontecem. Então, o primeiro deles aí nessa dimensão é uma ruptura com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8. Alguém pode ler? Sabe, o primeiro resultado aqui do pecado na vida, né, da queda, o efeito da queda, é a separação de Deus, né,
a separação de Deus, ou da comunhão com Deus. O pecado separa o homem de Deus. Deus é santo e nele não há pecado. Não há pecado. Ao desobedecer, eles se esconderam de Deus. Eles foram expulsos do jardim. Há uma separação. A consequência desse pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. A gente sabe esse versículo de cor, não sabe? Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro efeito da queda é uma separação da comunhão com Deus. Todos agora pecaram, eles estão separados de Deus. E a consequência, Romanos capítulo 6, verso 23, a gente também tem que saber de cor. Também diz que a consequência, que o salário, o resultado do salário, o salário do pecado é a morte, a separação. Eles morreram espiritualmente. E como consequência, veio a morte física. E eles já não mais viveriam para sempre. Há também uma morte espiritual. Uma vez separados a respeito de Deus, a pessoa, em pecado está morta espiritualmente. Pode falar. Tinha. Verdade. A pessoa em pecado está morta espiritualmente, ainda que ela ande, fale, planeje, trabalhe, ainda que a gente encontre com ela no dia a dia, mas pela condição de pecado, ela está morta espiritualmente. Porque a gente pode dizer que a morte é uma ausência de relacionamento. Vamos pensar assim, olha, o meu corpo, eu sei que eu estou vivo porque eu me relaciono com o meu meio, com o que está aqui. Eu sou capaz de ouvir vocês, vocês são capazes de me ouvir, eu sou capaz de sentir frio, fome, A gente tem uma troca de um relacionamento com as pessoas, com o meio. Se eu estivesse aqui e não sentisse frio, não sentisse calor, não sentisse dor, não ouvisse vocês, não falasse com vocês, não conseguisse vê-los, não conseguisse ouvi-los, não conseguisse se mover, eu estaria o quê, gente? Porque eu estaria numa ausência de relacionamento com o meio. Eu estaria morto. Então a morte, ela é a separação, ela é a ausência do relacionamento. É uma separação, a morte espiritual. O homem agora não mais estava separado, não se relacionava. Poderia se relacionar com Deus. E existe também a morte eterna. Apocalipse 21, verso 8. Alguém leia, por favor? Isso. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, é uma versão diferente essa. Uhum. Os magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A morte eterna, a morte na qual não haverá oportunidade de escapar, gente. Apocalipse 21, verso 8. Daria para a gente aprofundar um pouco mais nesses temas, mas eu quero correr um pouquinho mais para a gente poder ver outras dimensões, tá?
A ruptura com o próximo, uma dimensão sociológica. Quando Deus questiona Adão se ele havia comido do fruto, ele diz o que, gente? A mulher que tu me deste. Né? A mulher que, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? Mais ou menos isso. Né? A mulher que tu me deste. A mulher olhou, viu para falou para Deus, olha, foi a serpente, deve ter olhado para trás e não viu mais ninguém, né? Não tinha. A mais honesta foi a serpente. Mas começa aqui uma ruptura, né? A mulher que foi criada para ser aquela que se encaixa com o homem, né, a auxiliadora, agora tem uma ruptura nesse relacionamento por causa do pecado. E Adão coloca então a culpa sobre a mulher. E a partir daí, gente, muitos outros problemas de relacionamento acontecem. Muitos outros problemas de relacionamento vão acontecer. Lá em Gênesis, no capítulo 4, a gente olha para Gênesis capítulo 4 e a gente vê um genocídio, né? Porque Caim mata Abel. Sozinho ele matou 25% da população mundial. Não é? É um genocídio. Sozinho ele matou pelo menos 25% da população mundial, e a partir daí só problemas de relacionamento. No capítulo 4, a gente também pode ler a respeito de Lameque, que Lameque olha para suas mulheres, que era Ada e Zilá, e diz para elas assim, ó, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Né? Nervoso. Mas olha os problemas de relacionamento. O relacionamento entre nós, entre as pessoas, é afetado pelo pecado. Pelo pecado. Né? Nós temos uma ruptura desse relacionamento. Às vezes tem o Éden e o pós-Éden. Não é? É verdade. E Caim matou Abel num culto, né? O que torna a igreja o lugar mais perigoso da terra, né? Brincadeira. Mas olha só, gente, há um problema de relacionamento aqui. O pecado afeta a questão dos relacionamentos. Capítulo 4 inteiro vai falar a respeito disso, de Gênesis, tá? Gênesis 4, verso 23, fala de Lameque. Há também uma ruptura consigo mesmo. Há uma dimensão psicológica, né? Porque a Bíblia diz lá no verso 10, a respeito do livro de Gênesis capítulo 3, a respeito da queda, que Adão diz, olha, eu ouvi os seus passos, os sons da sua voz ou dos seus passos, depende da sua tradução, e fiquei com medo, porque estava nu. Adão sente duas coisas diante de Deus, vergonha, medo, culpa. Ou seja, ele agora não está bem consigo mesmo. E vamos combinar, de perto ninguém é normal, né? Então ele não está bem consigo mesmo, ou seja, o problema do pecado afeta as emoções, e a partir daí nós temos emoções problemáticas, nós temos problemas decorrentes de questões emocionais, sentimentos impróprios, tudo isso decorrente de uma ruptura na comunhão com Deus. Tudo isso decorrente de uma vida separada e alienada de Deus. Agora,
Adão tem que lidar com problemas emocionais, psicológicos e tudo mais. Aí ele não está bem com ele mesmo. O homem que foi criado para estar bem com ele mesmo não estava bem com ele mesmo. Né? Há uma dimensão, e há também uma ruptura na criação, uma dimensão ecológica. Tanto é assim que Paulo vai dizer que a criação aguarda ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Adão, foi projetado por Deus para que dominasse sobre todas as coisas, que dominasse sobre tudo na criação, para ser, de certa forma, aí, o zelador do condomínio, ele simplesmente também fez com que a criação sofresse os pesos e os efeitos do pecado. A gente pode ler isso lá em Gênesis capítulo 3 também. E por que compreender, gente, essas dimensões, ela é importante? Por que entender que os efeitos do pecado sobre essas questões, né, teológica, sociológica, psicológica ou ecológica? Por que isso é importante para nós? Por causa da história da redenção. Porque uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, e através de Jesus Cristo, nós voltamos para Deus. Voltamos para uma comunhão com Deus. Nós somos recebidos em uma igreja. Não é verdade? E pessoas que a gente não conhecia, a gente passa a chamar de irmãos. Não é assim? E passamos a pertencer, então, à família de Deus. As nossas emoções, a nossa relação com a gente mesmo também muda. Até a criação aguarda a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a redenção através de Cristo Jesus vai na contramão de todos os efeitos da queda. Vai na contramão de todos os efeitos da queda. A gente volta ao relacionamento com Deus. Por isso que ir à igreja é tão importante. Porque é estar na contramão dos efeitos da queda. Não é? Então, até aqui, nós vimos, até o momento, nós vimos o pecado como uma transgressão à lei de Deus, a um não, né, a um limite imposto. Um ato ilegal do homem. O homem querendo ultrapassar o limite dado por Deus. O pecado tem na sua essência, na sua fonte, na sua raiz, a independência. E a rebelião no sentido de querer o lugar que pertence a Deus. Vimos o pecado como uma enfermidade, a lepra, e Jesus como a cura para essa enfermidade. Analisamos a respeito da queda e o processo que envolve a queda e o ser humano, né, no pecado. E como chegou o pecado até nós? Como que o pecado foi comunicado em nós? Há um ponto, aqui nós temos um ponto em que nós cristãos convergimos e um ponto que a gente diverge. Eu não vou explorar toda a questão da divergência, tá bom? A gente não tem tempo suficiente para isso. Mas nós temos sim uma convergência no sentido de que todos nós, cristãos, evangélicos, né, aceitamos que Adão é a fonte primária do pecado. Certo? Todo mundo comigo? Beleza. Portanto, Romanos 5, verso 12. Leiam lá, por favor. Vamos ver o que está escrito lá. Alguém pode ler?
Porque todos pecaram, ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então esse é um ponto em comum. Ou seja, o pecado, a morte veio até nós por meio de um único homem, né? Nós pecamos porque já somos pecadores. O único pecado de Adão é a causa dos pecados, de todos os pecados e morte. E isso não quer dizer, só que isso também, pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui para a gente. Entender que Adão é a fonte primária de todo o pecado, que o pecado se originou em Adão, que através do pecado de Adão, né, o pecado de Adão passou a todos os homens, não é uma justificativa para a gente dizer que nós não somos responsáveis pelos nossos pecados. Entenderam? Não é uma justificativa. Sabe por quê? Porque Paulo também vai dizer, não falando de Adão, mas falando de nós, em Romanos 3, de 9 a 12. Alguém leia para a gente, por favor? Ele não vai falar de Adão, ele vai falar de nós ali, do ser humano. 3, de 9 a 12. Pode, por favor. Romanos 3, de 8 a 12. E por quê? Como, aliás, alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. E daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito: não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa versão não existe. Não há um sequer, ou seja, todos nós seres humanos somos culpados pelos nossos pecados, gente. Não dá para a gente nos isentar dessa responsabilidade. Não existe seres humanos inocentes. Somos culpados diante de Deus. Tá? Então, assim, essa é uma questão. Agora, como o pecado ele passou a nós, há uma divergência entre linhas de pensamento, chamadas teorias do pecado. A primeira delas diz a respeito da imputação legal, ou seja, o pecado passou a nós porque Adão era o representante legal de toda a humanidade. Ou seja, quando Adão pecou, ele pecou sozinho, mas como ele era o nosso representante, logo esse pecado foi imputado a nós também. Eu vou te explicar isso melhor. Vamos pensar que o Juninho e a Vanessa, que são casados, têm um cartão de crédito, né? Com o nome, com os dois nomes. E enquanto o Juninho está aqui a Vanessa está aqui, viu, gente? Está gravando, mas eu vou avisar. Mas enquanto o Juninho está na EBD, a Vanessa está no shopping gastando. Já pensou? Né? Gastando. E de repente a conta chega na casa do Juninho. E ele recebe uma ligação dizendo: olha, o rapaz está cobrando o Juninho por aquilo que ele não comprou, não gastou, mas está cobrando. Mas legalmente, ele responde ou não responde pela dívida? Responde. Legalmente ele responde, a dívida é dele, né? Mas a dívida, né?
ele responde. Então, essa é uma maneira mais simplória de eu dizer para vocês a respeito da imputação legal. Né? Adão nós tínhamos o nosso nome nesse cartão de crédito de Adão. E Adão pecou, e uma vez pecar, como ele era o nosso pecado, uma vez que ele tivesse pecado, e como ele era o nosso representante legal, essa dívida também é nossa. Há uma imputação legal a respeito do pecado. Então essa é uma das teorias. A segunda teoria, não vai dar tempo da gente, é a imputação natural. Ou seja, o pecado ele foi comunicado até nós, ele passou até nós a partir do momento em que nós nascemos, né? Adão era sim o representante legal, o representante natural, o cabeça, né, da qual todos nós descendemos. Ou seja, se nós somos descendentes de Adão, então nós estávamos nele quando ele pecou. Porque nós somos descendentes de Adão. E isso é passado a nós. Uma herança. Exatamente. Num certo sentido, nós estávamos com ele quando Adão pecou. E existe uma terceira via que diz que pode ser as duas coisas. Há uma que não vê como uma anula a outra. Tá? Uma imputação legal e uma imputação natural. Não sei dizer para vocês, não é essa a ideia, mas o que eu sei é o que está escrito em Romanos 5, capítulo 15, verso 21. Vamos ler lá? Eu vou encerrar já. Faltam 4 minutinhos. 5, 15 a 21. Desculpa, vamos para Romanos 6, verso 23, para a gente poder, 15 a 21 é muito tempo, depois você pode ler na sua casa. Romanos 6, verso 23, fica mais fácil. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não importa como, não sei como ele foi passado, a gente não vai discutir isso. O que a gente precisa saber é que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para a gente concluir, vou passar aqui, a gente ia falar sobre os efeitos do pecado na cultura humana, mas não vai dar tempo. Então, para conclusão, lá em João capítulo 11, do verso 35 ao verso 34, a gente começou lá no Novo Testamento, então queria encerrar aqui também no Novo Testamento, tá? Vai falar a respeito da ressurreição de Lázaro. Lázaro representa o ser humano morto, sem esperança de cura, né? Ele estava morto. No Antigo Testamento, os sacerdotes examinavam regularmente o leproso, curiosamente. Não era aqui, pessoal, eu acho que Aqui, ó. Se a morte física determina o fim de toda a esperança nessa vida, o juízo de Deus sela o nosso destino eterno. Essa palavra juízo não é no sentido de um julgamento para ver se o homem é ou não pecador, se merece ou não a condenação, pois pecadores culpados todos nós somos por natureza. No juízo de Deus irá lavrar a sentença eterna para aqueles que não tiveram seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Aí, Jesus espera até que o pecado cubra Lázaro da cabeça aos pés na sua mortalha final. Ele espera a morte cantar vitória. Não espera Lázaro morrer? Não é? Lázaro que sai do túmulo prefigura cada salvo por Cristo. Cada um de nós que foi alcançado por Cristo. Cada um em que se cumprirá o que Isaías profetizou e que Paulo endossou com essas palavras: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, só para a gente... E depois você pode ler 1 João capítulo 3, do verso 4 ao verso 24, que João, na sua linguagem mais poética, de uma forma extremamente carinhosa, ele vai dizer: meus filhinhos,
não pequeis. Não vivam uma vida de pecado. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Eu corri um pouquinho aqui no final para dar tempo, mas deu para entender a respeito do pecado, deu para a gente fazer um paralelo.